Boa tarde, galera. Estou gravando para vocês. O vídeo vai ser longo hoje, bem longo mesmo, para vocês entenderem o que é a história. A maioria se pergunta, quem ainda é fã de como treinar o seu dragão, eu vou pedir novamente para seguir o meu canal no YouTube, Larissa Freitas, ok? Esse é meu canal no YouTube. Algum de vocês. O debate de hoje vai ser sobre híbridos. Dragões híbridos. O que é um dragão híbrido? Galera, eu vou dar uma recapitulada para vocês. O que é um dragão híbrido? Um dragão híbrido, ele é a função de dois dragões diferentes. O pai pode ser um nada mortal ou a mãe um zíper arrepiante e nascer. E o nome dele vai mudar. É Nades Iperas. Esse é um híbrido entre dois dragões diferentes, tá? Agora eu vou falar novamente para vocês o que é um híbrido. Galera, um híbrido é uma mistura de dois bichos diferentes que sim podem ter uma relação e dar uma origem nova a um animal novo. Vocês já viram um híbrido de leão com tigre se chama Leotrigue? Ou um cachorro vira-lata com um poodle vai chamar-se vira-lata? Não vai se chamar vira-lata, vai chamar poodle ou desconhecido, porque ele é uma mistura entre dois cachorros diferentes, entendeu? É um vira-lata e um poodle. E ele pode herdar o, muito pelo da mãe e ter o corpo maior porque puxou pro pai. E a cauda dele pode ser enrolada e ele pode herdar ter franja. Se a mãe dele for um poodlezinho bem pequeno que tem franja na cara, sim, eles vão herdar isso da mãe. E vão herdar muito pelo da mãe, porque a mãe é um poodle. Entenderam? Agora, o que é um híbrido? Agora vamos ao debate. O que é um dragão híbrido? Galera, dragões híbridos é duas funções de dois dragões diferentes que podem dar nova origem a um dragão novo. Ele vai se chamar híbrido. Ele vai nascer do ovo, que ele vai ter uma mistura da aparência do pai e se a mãe tiver espinho nas costas, ele também vai herdar aquilo. O ovo vai ser assim. O ovo vai ser redondo, como o ovo das galinhas. O tamanho é igual aos os ovos dos dragões, né, que vocês conhecem na escola de dragões. Vai mostrar o tamanho do ovo e o formal dele. Só que no ovo vai ter alguns espinhos. Ou se a mãe não tiver espinho e se o pai não tiver, o ovo vai ter a escama, porque vai herdar do pai e da mãe a diferença. Então, você não sabe o que tem ali dentro. Então, dentro do ovo vai nascer um híbrido, um dragão misturado de duas espécies diferentes, que sim podem ter alguma coisa e dar uma origem nova, se chama híbrido. Entenderam o que é dragões híbridos? Os dragões híbridos, eles vão ser misturados de dois dragões diferentes. O nada é mortal? Sim, pode acasalar com outro dragão que não seja da mesma espécie dele. E vai vir um novo dragão, chamado híbrido, que ele vai ser uma mistura da mãe e do pai, dependendo do que o pai for. Se for um Fúria da Noite, ele vai ter algumas coisas do Fúria da Noite e alguma coisa do Nada é Mortal, ok? Isso é uma explicação para vocês. O que é um dragão híbrido? Você já tem noção agora. O que é um dragão híbrido? Agora vamos lá. Eu vim explicar para vocês do que é dragões híbridos. Eu já expliquei. Então eu vou falar para vocês. Sim,
podem nascer outros híbridos misturados de várias espécies que podem ter alguma coisa contra o dragão, sendo rival. Sim, podem, sim, ter alguma coisa e vai nascer um dragão híbrido misturado. A mãe pode ser um fantasma da neve, ou o pai pode ser um estridente, então vai nascer isso, uma mistura. Por isso que eles são chamados de híbridos. Os primeiros híbridos que aparecem no filme de Como Treinar Seu Dragão é os filhotes do Banguela, com a Fúria da Luz. Eles são espécies diferentes. Botem isso na cabeça de vocês. O Banguela e a Fúria da Luz não são da mesma espécie. Existem Fúrias da Noite macho, fêmea, bebê e jovem. Ponto. As fêmeas do Fúria da Noite, eu já fiz um vídeo sobre os Fúrias da Noite, que eles estão extintos. Sim, eles não existem mais. O Grimel confirmou no terceiro filme que ele eliminou todos os Fúrias da Noite. Não existem mais Fúria da Noite. Ok? Os filhotes do Banguela são chamados, galera, de Luzes da Noite. Por que Luzes da Noite? Porque eles são uma mistura entre dois dragões diferentes. O Banguela é um Fúria da Noite. A companheira dele, que tem o nome de Fúria da Luz, ela não é da espécie dele. Ela é totalmente diferente dele. Mesmo que ela lembre vocês ao Banguela, ela não vai lembrar muito, galera. Por quê? O Banguela é preto, tem uns espinhos nas costas e a asa dele é igual um morcego. E ele não tem nenhum detalhe colorido nas asas dele. Por quê? Porque ele é um Fúria da Noite. Então, isso vocês já entenderam. A Fúria da Luz, a companheira dele, ela é branca, dos olhos azul. Ela não tem espinho, galera, nas costas. Ela tem um negócio informal, brilhoso nas costas dela, que lembra o que o peixe tem nas costas. A pele dela é branca, lisa. Ela só caça ao dia. O Banguela caça à noite. Então vocês já entenderam a diferença entre um Fúria da Noite e uma Fúria da Luz. Agora vamos o que vocês querem saber. Os filhotes deles são chamados de Luzes da Noite por quê? Porque eles são uma mistura, galera, de dois dragões diferentes. O Banguela teve com a Fúria da Luz. Ela botou 3 ovos, não mostrou isso no terceiro filme. A gente só conhece eles quando o Soluço reencontra o Banguela. O Soluço já tá com 31 anos, a Estrid também. O Soluço já tem 2 filhos com a Estrid. Vocês podem olhar muito bem que o Soluço é um Adoc. Ele é branco, tem um cabelo longo e curto. Ele tem franja longa. O pai dele não tem, a mãe dele não tem. O pai dele tem um cabelo meio avermelhado, igual o da Gu, que chama ele de irmão. A mãe do Soluço, a Valka, tem um cabelo marrom. O Soluço herdou isso dela. Ela não tem franja também, galera. Ela não tem. Vocês se perguntam, por que o Soluço tem franja se o pai e a mãe não tem, galera? É porque o Soluço é uma mistura entre duas pessoas diferentes, ok? A mãe dele não é uma berquiana, é de outra aldeia que aparece em algumas coisas, não tem confirmamento como é que ela era antigamente, antes dela se mudar para Berk, então não tem como comprovar isso, é ok para vocês? Mas eu vou dar uma pesquisa para trazer para vocês. Por que a mãe dele vive em Berk? A mãe dele não é uma berquiana, galera. A mãe dele é de outra origem, de uma família que, sim,
eliminava dragões também. A mãe dele não é uma berquiana, a do Soluço. A Valka, a mãe do Soluço, não é uma berquiana, galera, ok? O pai do Soluço já é, galera, o estoico. Ele é um berquiano. A mãe dele era uma berquiana. O pai dele também era um berquiano. Então, o pai do estoico aparece numa imagem lá do Dragões Defensores de Berk, que tem um episódio chamado assim, o quadro do soluço musculoso. Na parede do grande salão vocês vê toda a foto de todos os guerreiros vikings, incluindo de um rapaz muito tempo atrás, que ele também tem um filho, ele é loiro, igual a Astrid, e o pai dele era o primeiro chefe de Berk. Isso foi antes do estoico comandar Berk, seu chefe de Berk. Então tinha muitos chefes antigamente em Berk, antes do estoico, seu chefe. Teve o Rennes I, que é o nome do cara. O pai dele era o chefe de Berk. Ele era o mais rico de todos lá. E naquela época, se nascesse uma menina, na época do Gênesis II, que era a época que o pai do Soluço não era nascido ainda, só era o avô do Soluço, ou tataravô do Soluço vivo na época, ele era soldado, igual os outros vikings, que tinha que respeitar os regens segundo e primeiro. Que o Melequento fala isso, galera, no episódio. Se vocês pesquisarem no YouTube Dragões Defensores de Berk, pesquisam Dragões Defensores de Berk, o quadro do soluço musculoso vai contar a história toda. Que eles são berkianos, sim. O Rengens primeiro é. O segundo dele também é. Naquela época, eu vou falar para vocês uma coisa que vocês vão ficar chocados. Naquela época, na época do Rengens II, se nascesse uma menina, naquela época tinha que nascer filhos musculosos para ficar no lugar, galera. Então, o pai do o Rengens II, quando o pai dele partiu, disseram que ele foi para Valhalla. Ninguém sabe onde é isso. Então, ele conheceu a tataravó do Soluço, casou com ela, teve a tataravó do Soluço, o tataravô do Soluço, eles se multiplicaram muito rápido. Depois de um tempinho, nasceu a bisavó ou bisavô do Soluço ou do Estoico, ou a bisavó da mãe da Valka, da família do Soluço, para lá, pela família da mãe dele. Vocês entendendo a história? Vocês estão entendendo a história? Como é possível, sim, ter duas pessoas diferentes, se casarem e formar uma família? É possível sim, galera. Porque tem muito brasileiro que casa com japonês, com italiano, com chinês, com português, com alemão, com Alemanha, com australiano, com um rapaz da Rússia. Então é tudo possível, galera. Você não precisa ser de família idêntica para você ter alguma coisa, alguma pessoa de fora, entenderam? Então vamos que importa. Então, o Soluço é um berquiano misturado. O pai dele era um berquiano e a mãe do Soluço não era. Era uma valquíria. A origem da mãe do Soluço, ela era uma valquíria. Vocês se perguntam o que é uma valquíria? Uma valquíria é uma guerreira que não podia se aproximar dos berquianos. E isso já é uma história real, galera. Que na escola de dragões, a Valka,
que a mãe do Soluço fala para nós, quem pensa em jogar a Escola de Dragões ainda, vocês podem ter acesso. Depois eu vou botar no chat, quem ainda é fã ainda, pode acessar o negócio, está lá de boa. Você pode pegar os filhotes do Banguela tranquilo, podem se divertir à vontade, vocês vão ganhar gema suficiente. Só que você não pode ser de menor, galera, ok? Você tem que ser de maior para ter acesso ao jogo. Depois eu vou deixar isso para vocês explicadinho mais lá para frente, se vocês quiserem, ok? Então, a Valka, a mãe do Soluço, era uma valquíria e o Estoico era um berquiano. Naquela época, o pai do Estoico já tinha ido para Valhalla, já tinha partido. O Estoico ficou no lugar dele, galera. Numa guerra dessas tremenda, ele conheceu a Valka, a mãe do Soluço. Aí pararam com aquelas intrigas que um berquiano não podia se aproximar de um valquírio, de uma valquíria. Os valquírios se passaram a morar em Berk e lá o Estoico começou a ter contato com os outros valquírios, que era da origem da mãe do Soluço, que ela era uma valquíria. Então, o Estoico teve contato com a mãe da Valka, que era a mãe do Soluço, e eles começaram a ter uma atração um pelo outro, porque o Estoico era um berquiano e ela era uma valquíria. Se fosse na época do Rengens primeiro e segundo, isso ia ser proibido, porque um berquiano tinha que se casar com uma berquiana, ok? Mas como foi passando muito tempo, veio a nova geração, que era o avô do Soluço, depois o pai do Soluço. Então vocês tinham que entender isso muito bem para eu explicar para vocês o que são híbridos, dragões híbridos. Mas eu vou chegar a essa etapa, tá, galera? Hoje, só estou explicando para vocês como é possível, sim, duas pessoas diferentes ter uma coisa e ter um bebê. E os dragões são do mesmo jeito, ok? Então, ele se apaixonou pela Valka, pela mãe do Soluço. No primeiro namoro deles, o Estoico comprou um cordão para a Valka e eles tinham completado 2 dias de namoro ou de noivado. Porque quando chega na segunda lua de noite em Berk, galera, a companheira e o companheiro precisam trocar o presente. Isso é explicado em Dragões de Corrida até o Limite, que na terceira lua, os dois casais que se amam mesmo precisam trocar presente para anunciar o relacionamento para a família, ver se a família aceita ou não. Então, o Estoico fez isso para anunciar o namoro dele com a mãe do Soluço, que era a Valka. Então, ele fez isso. Depois de um tempo, eles casaram. A Valka passou a morar com o Estoico. O Soluço demorou a nascer, galera. Porque quando eles se casaram, sim, a Valka foi morar com o Estoico, na casa dele. E eles fizeram lá o papapá. E nesse fruto desse amor deles, a Valka engravidou dele. Era o Soluço que estava para vir. Não tinha o nome dele ainda. E quem fazia o nascimento dos bebês era a anciã, uma senhora que mora em Berk. Ela que ajudava as berkianas na hora do bebê nascer. Não tinha médico, não tinha nada naquela época. Era tudo a anciã que fazia, galera. Até os remédios era a anciã que fazia. De resto de folha, resto de alguma coisa, de dragão, alguma coisa assim. Era isso, os medicamentos deles. Então, o Soluço é o fruto desse amor deles. Então, ele é um berquiano e um valquírio, porque o sangue dele é misturado. O pai dele é um berquiano e a mãe dele era uma valquíria. Então, o Soluço
tem o sangue misturado. E isso tá no sangue dele. Ele é um Berquiano e ele é um Valquírio. Entenderam a diferença? Soluço nasceu, galera, quando a mãe dele ainda estava no 6º mês de gravidez dele. Foi na outra noite que os dragões invadiram Berk. A mãe do Soluço sentiu as contrações, sentiu as dores, para vocês entenderem muito bem. As dores, tá, galera? Né? As contrações não, mas todo mundo sabe que é uma contração. Por isso que eu falo que o meu canal não é para criança, tá? É só para adulto, quem entende. E o estoico ficou desesperado, pegou ela, levou para casa, pediu para algum dos amigos dele, naquela época era o pai do Melequento, que eles não se entendem até hoje. Vocês vão ver isso no filme todo. Na primeira série, no primeiro filme, o estoico e o Gosmento, pai do Melequento, não se dão. Ele pediu um dos Berquianos para chamar a anciã. A anciã foi até a casa do estoico, escreveu no chão dizendo: ó, o bebê está para nascer, mas está na hora errada dele vir, porque a Valka, galera, só tinha 6 meses de gestação do Soluço, ou era 7. Porque ela explica no segundo filme que o Soluço chegou ao mundo muito cedo. Ele era frágil, sensível. A mãe dele ficou com medo dele não reagir, galera, e partir também. Mas o pai dele sempre soube que ele era forte e ele reagiu e sobreviveu. Por isso que ele é escolhido como líder para seguir os passos do pai dele. Ser o chefe de Berk, casar e continuar com a linhagem real. É assim que vai, galera, uma coisa de rei e rainha. Ou de uma chefe ou de um chefe, ok? Então, a anciã teve que fazer o nascimento do Soluço à expressa, chamou outras moças para ajudar, que era a mãe da Estrid na época, chamou a mãe da Cabeça Quente, a mãe do Melequento, e elas tiveram que ajudar. E tiveram que tirar o estoico da casa. Porque se ele visse o bebê nascendo fora da hora, o bebê não ia reagir, galera. A anciã explica isso. Não tem como vocês verem isso, mas a Valka confirma no segundo filme que o Soluço nasce fora da hora. Então, ela pede para os outros rapazes, que naquela época era tudo jovem ainda, o pai do Melequento, o pai do Soluço, o pai da Estrid, era tudo jovem. Ela pede para os rapazes tirar o estoico de lá, para ele não sofrer como a Valka estava sofrendo, para ter o Soluço fora da hora. A anciã passou horas e horas e horas pedindo para a Valka se esforçar, galera, para o Soluço sair dela. Ela teve queda de pressão, que ela não confirma isso, mas ela teve, porque ela explica isso no segundo filme novamente. Eu vou falar para vocês: o Soluço nasce fora da hora. Ninguém sabe por quê, ou a gravidez da mãe dele era de risco. Ninguém sabe por que ele nasceu fora da hora. Então, o pequeno Soluço nasce por cerca de 47 centímetros. Pequeno, galera. Pequeno mesmo. Ele era tão pequeno, tão frágil e tão indefeso que a anciã dizia que tinha risco dele não reagir e partir. A Valka ficou com isso na cabeça. O estoico, quando soube que o Soluço nasceu, ele ficou feliz. E a anciã deixou explicadinho que ele não poderia reagir, porque como ele nasceu fora da hora, o estoico estava determinado que o filho dele ia reagir. A Valka ficou, galera, de cama um bom tempo mesmo, até se recuperar, porque ela teve muitas coisas quando ela teve que empurrar o Soluço para sair. E ela ficou um bom tempo deitada, hein? E o pequeno Soluço era tão indefeso que tinha que ser todo coberto.
Se ele sentisse alguma coisa, galera, algum frio, alguma coisinha, ele podia reagir. Não reagir e morrer. Entenderam? Então, isso foi um debate para vocês entenderem o que é um híbrido, tá? De dragões e pessoas. Agora, vamos para o debate dos dragões híbridos. Os dragões híbridos são dragões diferentes que são filhotes de dois dragões diferentes. O primeiro filhote é chamado, dependendo da origem dele, galera, tá? Para vocês entenderem muito bem. O primeiro jogo onde vocês podem encontrar os híbridos, filhotes híbridos, você pode botar os dois dragões diferentes para ter alguma coisa e nasce um híbrido, é na Revolta de Titã. Que lá você vai ver os dragões, vocês vão ganhar bonitinho, os dragões que você já conhece desde a franquia. E vocês podem fazer eles terem alguma coisa com outro dragão, de outra espécie diferente. Aí vai nascer um híbrido. O filhote é um híbrido, ok? E vai ter a origem do nome dele. Agora vamos ao que importa, galera. Vocês querem saber o dos dragões híbridos. Eu botei, galera, 15 híbridos para vocês entenderem. O primeiro híbrido, galera, que pode nascer é o Bafobito. O Bafobito. Ele é um híbrido entre o Nada é Mortal e o Bafo Quente, tá? Ele vai ter o corpo do Bafo Quente, as unhas do Nada é Mortal e os espinhos nas costas também do Nada é Mortal. A asa dele, galera, é pequena, não tão pequena, é um pouco médio, baseado na asa do Nada é Mortal e do Bafo Quente. Junto. Ele pode ser, a cor dele pode ser azul, verde, vermelho, rosa, roxo, colorido, dependendo da cor do Nada é Mortal e dependendo da cor do Bafo Quente que for, ok? O ovo dele vai ser uma mistura do ovo do Nada é Mortal e do Bafo Quente. Então vai nascer o Bafobito. É o nome do primeiro híbrido que vai nascer. O segundo dragão, galera, ele é uma mistura entre o Tambor Trovão. O nome dele é Budestrondo. Ele é uma mistura entre o Tambor Trovão e o Tufão Merengue. Ele vai nascer, galera, misturado também. Ele é um híbrido de dois dragões diferentes que você já conhece. É o Tambor Trovão e o Tufão Merengue. O Tufão Merengue pode ser do mesmo jeito, galera. Amarelo, azul, laranja e rosa. O Tambor Trovão também pode ser de outras cores também, galera. Como vocês viram na série dos Dragões. O Tambor Trovão pode ter outras cores também. Azul. Além do azul, pode ter um verde, um roxo. Então, o Bundestrondo é uma mistura entre o Tambor Trovão e o Tufão Merengue. O ovo vai ter a função do Tambor Trovão e o Tufão Merengue. Eles vão nascer de pais diferentes. A mãe pode ser um Tufão Merengue e o pai um Tambor Trovão. Ou ao contrário, o pai um Tufão Merengue, a mãe um Tambor Trovão, ou o Tufão Merengue pode ser o pai e a mãe um Tambor Trovão. Fêmea, ok? O segundo filhote é o Chuco Macabro. O que é um Chuco Macabro? Ele também é um híbrido, galera, entre o Pesadelo Monstruoso e o Grônquio. Vocês se perguntam, mas isso é possível? Sim, é possível. O Chuco Macabro, ele vai pegar as habilidades do Grônquio e a aparência do Pesadelo Monstruoso.
A cauda dele, galera, é diferente, não é igual a do Tufomerangue e nem a do Gronto. Ele vai herdar a cauda um pouquinho pequena, vai herdar rochas no corpo todo. A asa dele pode ser o formato do pesadelo monstruoso e a carinha também. E ele vai herdar também, galera, algumas habilidades do Gronkel, ok? A pele dele vai ser de rocha, igual a do Gronkel. Então, se um pesadelo monstruoso e um Gronkel tiver alguma coisa, nasce o Chuco Macabro. É um filhote híbrido. Já falei 2 dragões, galera. Eu tô falando do terceiro dragão híbrido que pode nascer, tá? Agora vamos pro quarto filhote, é o Ciclarinete. O ciclo clarinete, ele é um filhote entre o... Vocês se pensam de que pai ele é e quem é a mãe dele. Galera, ó, ciclarinete, ele é a função entre o... Vocês podem pensar e depois me responderem, tá? Se vocês responderem direitinho, eu vou responder no vídeo para vocês que tá certo, tá? Esse é para vocês pensarem, galera, e vocês me respondem no vídeo, que eu vou soltar lá no YouTube para vocês verem esse vídeo. Corta-vento mortal. O corta-vento mortal, galera, ele também é um híbrido entre o corta-vento, corta-tempestade e o nada é mortal. Vocês se perguntam, mas eles têm alguma coisa em comum? Tem. Eles são da mesma classe, galera. Afiada. O nada é mortal consegue, galera, farejar também. Então, por isso que ele saiu da classe afiada. Aí ele passou para a classe rastreadora. Porque o nada é mortal tem um faro muito bom. Ele consegue farejar, galera, algumas coisas, algum perigo. Então, por isso que ele saiu da classe afiada. Mas ele é da classe afiada, porque ele tem espinho na cauda. E o símbolo da classe afiada é o nada é mortal, galera. Sim, se o nada é mortal fêmea tiver alguma coisa com um corta-tempestade, macho ou fêmea, vai nascer, galera, o corta-vento mortal. Ele vai ter a carinha do nada é mortal, a cauda do corta-tempestade, vai ter as barbatanas do corta-tempestade na carinha e as 4 asas do corta-tempestade também. Ele é uma mistura entre 2 dragões diferentes. Podem cruzar. Sim, e vai dar uma origem nova. O próximo filhote, galera, é o Firma-raio imponenciente. Esse dragão é um híbrido também. Ele é uma mistura, galera, entre o chifre roncador e o estridente. Aquele mesmo dragão, galera, que atrai raio, que é da classe relâmpago. Que dragões da classe relâmpago são mais agressivos do que os outros dragões, galera. Eles vivem nos raios, ou podem ser muito mais perigosos do que os outros dragões. Vocês entenderam? Então, vamos que interessa. Ele pode, galera, atrair raios também, igual o estridente. Ele também pode ser treinável? Sim. Se o cavaleiro chamar a atenção dele e descobrir as fraquezas dele. Para se aproximar dele, você tem que ganhar a confiança dele. Você não vai conseguir ganhar rápido. Ele é um dragão que voa nas noites de tempestade de raio.
Galera, ele é assim. Ele é uma mistura entre o chifre roncador e o estridente. O nome dele, vou falar novamente para vocês. Afirma raio impaciente. Ele é um híbrido também entre o estridente e o chifre roncador. Já fomos para 5 dragões diferentes. Galera, eu vou parar na parte 1. E amanhã só vou soltar a parte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dos híbridos, se vocês quiserem. Vejam esse vídeo e depois vocês respondem no vídeo que eu soltei hoje. Eu falei de 1, 2, 3, 4, 5 dragões híbridos. Então, o próximo vídeo vai continuar sendo deles, se vocês quiserem saber dos outros híbridos. Se vocês quiserem, comentem no vídeo para mim e falem para mim o nome do ciclarinete. Vocês sabem quem é o pai e a mãe dele? Comentem para mim lá no vídeo para eu saber. Se vocês acertarem, eu vou responder e vou continuar com o vídeo, ok? Então, desejo uma ótima terça-feira para vocês, a paz de Deus, e um ótimo terça-feira para vocês, na paz de Deus, que Deus abençoe todos nós, não é, minha galera? Se não fosse Deus para nos guiar para o caminho certo, nós não estaremos aqui na Terra. Então, espera a resposta de vocês lá, vou soltar lá. Espero que vocês não se esqueçam de comentar para mim quem é o pai e a mãe e por que ele se chama assim. Se vocês descobrirem, galera, e também vão jogar a Revolta de Titã, que vocês podem cruzar dragões diferentes, aí dá uma nova espécie, que são os híbridos, ok? Que eu acabei de falar o nome. Vocês têm até o tempo que vocês precisarem para responder para mim. Não é obrigado a responder na hora que vocês querem, ok? Só responda para mim quem é o pai e a mãe do ciclarinete. Quem é a mãe e quem é o pai, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo amanhã. Obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu!